Salmo de número 131. Texto da palavra do Senhor, do livro do Salmo, Salmo de número 131, que nos diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, nós humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de adorarmos o Teu santo nome, de entregar a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão, reconhecendo quem o Senhor é, reconhecendo o que o Senhor faz em prol da vida do Teu povo. Muito obrigado, Senhor. Como disse o salmista mais cedo, a nossa alma bendiz ao Senhor e não se esquece de nenhum só dos seus benefícios para conosco. Bendito seja o nome do Senhor, hoje e para sempre. Agora, quando estamos diante da Tua palavra, pedimos graça e misericórdia da parte do Senhor, para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor fala através da Tua palavra aos nossos corações. É o que nós humildemente oramos e desde já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos já há algum tempo tratado sobre os chamados cânticos de romagem ou os cânticos de peregrinação, tendo em vista algo que nós encontramos lá no livro do Êxodo, capítulo de número 23, do verso 14 ao verso 19, quando o povo do Senhor estava acampado ao pé do Monte Sinai para receber a lei, entre algumas estipulações, entre algumas determinações da lei entregue a Moisés, estava uma ordenança dizendo que na terra que eles passariam a possuir, a terra que Deus havia lhes dado, terra da promessa, um dia Deus escolheria um lugar nessa terra, e esse lugar seria o lugar da adoração do seu povo. Então, independente de onde eles estivessem espalhados pela posse da terra prometida, esse povo do Senhor deveria sair da sua terra, da sua propriedade, para ir durante 3 vezes ao ano, no lugar que Deus escolheria para ali adorar o Senhor. E o propósito era claro: eles deveriam se lembrar que, ainda que estivessem já na posse da terra prometida, em termos espirituais, eles ainda deveriam se considerar como peregrinos e, consequentemente, como um povo dependente do Senhor. Então, os cânticos de peregrinação nasceram com essa expectativa, porque Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome, para que ali a adoração ao seu nome pudesse acontecer, e era para lá que essas tribos subiam para adorar o Senhor. E esses salmos do número 120 até o Salmo 134, são os chamados cânticos de romagem, cânticos de peregrinação, que embalavam essa jornada do povo do Senhor no tempo de adoração. E por isso que, quando nós olhamos para esses salmos, nós temos uma gama variada de sentimentos, de situações sendo trabalhados pelos salmistas. Nós temos salmos que expressam angústia, esperança, confiança, tristeza, dor, alegria, gratidão, nas várias situações, durante a jornada e também na estadia desse povo lá em Jerusalém. Esses salmos expressam o que passava no coração do povo durante essa peregrinação, essa jornada. Muito bem, chegamos então ao Salmo de número 131,
né, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada por esses cânticos de peregrinação. E esse é um salmo muito curto, né? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que o Salmo 131 é um salmo muito curto, porém com uma mensagem longa e difícil de se aprender. Uma lição dura de ser compreendida pelo povo do Senhor. É nos dito que esse salmo é um salmo de Davi, né? Foi composição de Davi. Nós não sabemos em que circunstância esse texto foi composto, mas é algo interessante que nós observamos nesse texto, é que o Salmo 131 não é uma oração. Davi não está pedindo absolutamente nada a Deus. Pelo contrário, ele está expressando diante do Senhor os seus sentimentos. Nós poderíamos dizer que o Salmo 131 é uma espécie de prestação de contas que Davi está fazendo diante do Senhor, do estado da sua alma, do estado do seu coração, diante da presença do Senhor. Isso é interessante para considerarmos, porque quando nós pensamos que, né, quem arranjou os salmos de peregrinação, tomou esse salmo de Davi e colocou como uma canção que daria também expressão à fé desses peregrinos, entendeu, irmãos, que o Salmo 131 é um salmo que fala de manutenção da nossa alma na jornada contínua de fé. Poderíamos dizer que o Salmo 131 funciona como uma poda. Já viu uma poda ou já fez alguma poda em alguma árvore, né, sua casa, ou viu acontecer? Quando a gente olha assim, superficialmente, se pensa que aquele procedimento está estragando a planta, né? Mas é o contrário que acontece, né? A poda é necessária para a sobrevida da planta, né? Ela é extremamente necessária para a manutenção da existência da planta. O Salmo 131 é um salmo de poda, né? É um salmo de manutenção da nossa jornada diante do Senhor. É como se os peregrinos fizessem realmente essa análise da sua caminhada diante do Senhor, se eles estavam de fato crescendo, né, amadurecendo na fé como servos do Senhor na sua jornada espiritual. Por isso que, para nós entendermos esse salmo, é preciso que nós entendamos isso. O salmo está falando de maturidade espiritual. Do que acontece quando nós estamos crescendo na graça de Deus? O que acontece conosco na jornada espiritual, né, para avaliar se nós estamos, né, mantendo a nossa fé em ação, se a nossa caminhada com o Senhor está acontecendo? E o salmista diz aqui que é preciso que nós chequemos 3 coisas sobre a nossa maturidade espiritual. A primeira delas é humildade. Verso de número 1. Ele diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista está dizendo, né, para a sua audiência e depois para os peregrinos que subiam para Jerusalém, que um dos sinais da nossa maturidade espiritual na caminhada da fé, na jornada da fé, é a humildade. Porque quando nós expressamos humildade, nós estamos nos lembrando de quem nós somos diante do Deus Todo-Poderoso, né? A maturidade vem quando nós aprendemos quem nós realmente somos diante da presença do Senhor. E essa não é uma tarefa fácil, né? Entender humildade. Você já parou para pensar que essa é uma palavra que tem uma conotação tão estranha, tão esquisita no nosso tempo, né? Ela é importante, né, na nossa jornada espiritual, a Bíblia deixa bem claro isso, mas é uma palavra com usos equivocados.
Quando nós ouvimos a expressão humildade na boca e no entendimento de muitas pessoas, humildade é um sinônimo de pobreza. Você fala assim, o fulano é tão humilde, né? E quando alguém se refere a isso, quer dizer assim, fulano é pobre. E o que não tem nada a ver. Porque tem muito rico que é humilde e tem muito pobre que é arrogante, que é orgulhoso. Então, humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade também não é sinônimo de simplicidade. Às vezes nós ouvimos as pessoas assim, fulano é uma pessoa tão humilde, né? Para dizer que aquela pessoa é uma pessoa simples. E por simples, irmãos, não está falando sobre alguém trato tranquilo, mas está dizendo o seguinte, símplice, né? Que é uma pessoa sem muito entendimento das coisas. Não é nesse sentido que a humildade precisa ser compreendida. Às vezes as pessoas usam humildade como um sinônimo de alguém que não sabe o que vai acontecer, né? Alguém que fala assim, ó, não sei o que será de mim, ou o que será do futuro. Fulano é tão simples, né? Fulano é tão humilde. Ele é uma pessoa que não sabe o que vai acontecer. Às vezes nós usamos humildade como um sinônimo de falta de autoconfiança. Alguém que não consegue se impor, que não consegue se desenvolver. Você fala assim, fulano é tão humilde. Não, a ele falta autoconfiança. Davi não está pensando em nenhuma dessas alternativas para definir humildade, mas ele está dizendo a nós que a humildade é quando nós temos um coração dependente do Senhor acerca de tudo que acontece nas nossas vidas. Alguém humilde é alguém que não pensa de si além do que convém. E ele diz assim, olha, Senhor, o meu coração não é soberbo. Sabe qual é o coração soberbo? É aquele coração com o qual nós nascemos com ele. O profeta Jeremias diz no capítulo 17 da sua profecia, verso 9, né, que o nosso coração é extremamente corrupto, desesperadamente corrupto. O coração soberbo é o coração com quem se nasce, né? Então Davi não está aqui expressando uma falsa modéstia, uma hipocrisia, dizendo que, né, ele é mais do que realmente é, mas ele está examinando o seu coração diante de Deus. E ele está dizendo assim, Senhor, o meu coração não é esse coração com o qual eu nasci, com o qual nós nascemos, um coração soberbo, um coração orgulhoso. E essa é a propensão natural da nossa vida, irmãos. O orgulho se alimenta de qualquer coisa. Qualquer coisa é suficiente para que o nosso coração soberbo se expresse. E Davi diz assim, olha, o que move a minha vida não é o orgulho, não é a soberba. Ele usa uma outra expressão, ele diz assim, o meu olhar não é altivo. E essa dupla significação, falando assim, olha, quando ele usa o coração soberbo, ele está falando sobre aquele que se acha grande demais. E quando ele usa o olhar altivo, ele está falando sobre aquele que acha que é melhor do que os outros. E essa é a marca daqueles que vivem longe da presença do Senhor, soberba e altivez. E Davi diz assim, olha, eu não sou movido por essas coisas. Ele está aqui prestando um testemunho, irmãos, de que o seu coração foi profundamente trabalhado pelo Senhor durante a sua vida, que ele aqui reconhece, que ele sabe quem ele é, ele se lembra de quem é na presença do Senhor. Ele é uma simples criatura, feita para servir ao Senhor. Irmãos, vamos pensar, se houve alguém na história do povo de Deus que tinha razões de sobra, né, para se orgulhar, né, para se envaidecer do que aconteceu com a sua vida, era Davi.
né? Um homem que foi tomado lá de trás dos rebanhos do seu pai e se transformou no líder do povo de Deus, no rei mais importante da história do povo de Deus. E ele então se coloca diante do Senhor e ele diz assim: eu não me movo por estas coisas, eu não tenho um coração soberbo, o meu olhar não é um olhar altivo. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 5, né? Verso de número 5, quando ele está tratando com vários preceitos para a vida da igreja perseguida, ele diz que nós deveríamos olhar para Cristo, porque quando nós olhamos para Cristo, nós nos lembramos quem somos e nós nos submetemos sobre a sua mão poderosa. A humildade consiste em nos lembrarmos quem nós somos diante da presença do Senhor. Há uma frase de James Boyce, um pastor, comentarista americano, que ele diz o seguinte, que a humildade produzida no nosso coração é alguma coisa que nos faz considerar que o caráter é mais importante do que a carreira, que a piedade vem antes que o sucesso, que ajudar o próximo, que cuidar do próximo é mais importante do que acumular qualquer riqueza. Esse é o coração humilde. C.S. Lewis diz que a humildade não é pensar menos de si mesmos, mas que a humildade consiste em pensar menos em si mesmo. Davi está dizendo aqui: Senhor, esse sou eu na presença do Senhor. O meu coração não é altivo, os meus olhos não são altivos, o meu coração não é soberbo. Eu estou diante da presença do Senhor, eu sei quem eu sou diante do Senhor e eu quero continuar dessa forma. Quando nós olhamos para a vida de Davi, um homem que era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, quando Davi se permitiu esquecer a sua humildade diante do Senhor, as consequências foram terríveis. Quando ele achou que era mais do que realmente era, ele se envolveu com a mulher do seu soldado e ele arquitetou um plano para assassinar aquele homem. Esses episódios tiveram um duro impacto na vida desse homem de Deus, porque foram resultado do orgulho, da soberba, da altivez, quando Davi se esqueceu quem ele era na presença do Senhor. Ele está dizendo o seguinte: olha, esse sou eu na presença do Senhor. E se você quer realmente avaliar o seu estado espiritual, da sua caminhada, da sua peregrinação, como é que você se vê diante da presença do Senhor? Qual é o seu lugar diante da presença do Senhor? O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: que tem tu que não tenha recebido da mão do Senhor? Nós não podemos nos esquecer quem somos, né? E por que nós estamos onde nós estamos. Não podemos nos dar ao luxo de sermos pessoas com corações orgulhosos, com olhares altivos, porque o coração orgulhoso, a pessoa orgulhosa é aquela que olha, que compara, que compete e que nunca está satisfeita. E como é difícil nós vivemos numa cultura que elegeu a soberba, que elegeu o orgulho como uma virtude. Nós vivemos esses dias, irmãos. Mas na contramão disso tudo, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos considerar o nosso coração, o nosso olhar, a nossa vida, à luz de quem somos diante de Deus. Sabemos o nosso lugar, né? Lembrar que nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Mas existe uma segunda, outra marca, né, que Davi está aqui elencando do crescimento, da maturidade espiritual. É que além dessa humildade, né, de quando nós controlamos as ambições do nosso coração, quando nós sabemos
o nosso lugar diante do Senhor. Davi também apresenta como marca de maturidade na jornada da fé o contentamento. Olhe para o verso 2, ele diz assim: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi está dizendo, irmãos, que contentamento é marca de maturidade espiritual, de crescimento na graça de Deus, porque é quando nós aprendemos a descansar no cuidado de Deus, a descansar no propósito de Deus para as nossas vidas. E o salmista está descrevendo esse contentamento aqui, usando uma imagem, uma metáfora de uma criança que foi desmamada, de uma criança que não depende mais da sua mãe para se alimentar, para encontrar nutrição. Vamos lembrar que na sociedade hebraica, onde Davi foi formado, o desmame, ele acontecia por volta dos 4 ou 5 anos de idade. E você pode imaginar a dificuldade que era, para que isso acontecesse, quão doloroso era um processo de desmame das crianças, porque envolvia muita dificuldade, muita dor de cabeça. É como se Davi estivesse dizendo assim: olha, eu passei por uma espécie de crise, uma crise na minha vida, que pode só ser comparada a uma criança que foi desmamada. Eu cresci e eu amadureci. Ele não está falando nada sobre a sua personalidade, ele não está dizendo que aquilo ali era alguma coisa natural do seu coração, da sua alma, mas ele está falando de uma experiência espiritual de crescimento que foi dolorosa, que foi complicada para ele. Quando nós pensamos nessa imagem, o desmame é a primeira experiência de perda na vida de uma criança, porque é quando ele vai descobrir que a mãe não está mais lá para atender a sua demanda de leite, mas ele vai descobrir que ela é suficiente, porque ela está lá, não mais apenas como uma fonte de nutrição apenas, mas como uma mão para segurar, um caminho que traz carinho, que traz segurança, um beijo que torna a vida melhor. Assim como essa criança gradualmente perde o hábito de considerar a mãe como um meio de satisfazer os seus próprios desejos e aprende a amar a mãe por quem a mãe é. Davi está dizendo o seguinte: olha, como servo do Senhor, eu aprendi a amar e a desejar Deus, não como um meio para realizar os meus desejos egoístas, as minhas vontades, mas eu aprendi a amar a Deus como por quem Deus é. O centro da gravidade da sua vida mudou, ele aprendeu isso. E foi uma lição difícil, mas uma lição importante. É a lição que nós aprendemos, que nós nem sempre vamos conseguir o que nós desejamos da nossa vida, que nós aprendemos que nem sempre nós vamos poder fazer o que nós quisermos da nossa vida. É uma experiência dura, irmãos, mas não é uma experiência natural, ela só acontece por causa da graça de Deus. E diz a Escritura que o plano de Deus é que nós sejamos parecidos mais e mais com o seu Filho. Mas para que esse plano seja executado, o pecado precisa ser mortificado, os nossos padrões precisam ser transformados. E esse não é um processo fácil, é um processo doloroso. Eu penso que o apóstolo Paulo pode nos dar um entendimento melhor disso,
Quando nós lemos as palavras que Paulo coloca lá aos Filipenses no capítulo 4, né, quando ele diz assim: aprendi o segredo de ser contente em toda e qualquer situação. Paulo diz assim: olha, eu aprendi isso, não é algo natural meu. Vamos considerar, irmãos, eu penso que o apóstolo Paulo era o oposto de tudo aquilo que ele está dizendo ali aos Filipenses. Eu acho que Paulo era uma pessoa extremamente difícil de se conviver. Sabe por quê? Porque Paulo era um sujeito obstinado. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ninguém o demovia de fazer aquilo. Paulo era um sujeito franco e sincero demais. Quando ele queria dizer alguma coisa a alguém, ninguém o impedia de dizer o que ele achava, o que ele sentia. Mas a Bíblia diz que ele precisou aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz isso escrevendo lá também aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 12, quando ele diz assim: olha, eu pedi 3 vezes ao Senhor, tira esse espinho da minha carne. E 3 vezes eu recebi a mesma resposta: não, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por meio desse processo doloroso, Deus estava aperfeiçoando o apóstolo Paulo, e ele diz assim: eu aprendi a viver contente. E sabe qual é o contentamento que Paulo está falando? Que Davi está descrevendo aqui no Salmo 131 como uma marca, né, do nosso crescimento. É que ele diz assim: olha, eu não me preocupo mais com as coisas que eu não posso mudar. Ele disse isso no verso 1, ele diz assim: olha, eu não estou à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Vamos pensar nisso, irmãos. Um dos grandes problemas que nós temos na nossa vida se chama preocupação. E o que é a preocupação, se não você se ocupar de coisas que você não pode mudar? Coisas sobre as quais você não tem absolutamente nenhum controle. Davi diz assim: eu aprendi a descansar no Senhor, eu aprendi a encontrar refúgio nos braços do Senhor, como uma criança desmamada que, né, se aquieta nos braços da sua mãe. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, eu descanso no conhecimento, eu descanso na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele é soberano e que eu estou nas suas mãos. Irmãos, acontecem coisas além do nosso controle. E nós precisamos aprender a colocar essas coisas nas mãos de Deus durante todo o tempo nas nossas vidas. Davi diz assim: olha, eu precisei aprender isso como uma criança que foi obrigada a crescer, a amadurecer. Eu precisei aprender que existem coisas que estão além do meu poder de mudar, de controlar, de transformar. Mas ele diz assim, que ele aprendeu o contentamento, e o contentamento significa que ele também não vai ficar mais triste, não vai ficar mais chateado por causa dessas coisas que estão além da sua compreensão, da sua capacidade de compreender as coisas. Nós precisamos descansar nas mãos do Senhor, descansar no cuidado de Deus. Não é disso que trata o livro, né, do patriarca Jó. Quando nós pensamos no qual é a lição que Jó, de forma muito simples, traz para nós como crentes, é a certeza, irmãos, de que coisas acontecem conosco que nós não podemos compreender e que nós nem somos obrigados a compreender. Porque Deus não nos chamou para compreender todas as coisas. A Bíblia diz que Ele nos chama para confiar nele, para compreendermos que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é Deus digno de confiança, e é isso que faz toda a diferença.
Davi diz assim: eu aprendi algo sobre confiar em Deus, eu aprendi algo sobre quem Deus é, eu aprendi algo sobre como Deus faz as coisas, e eu não me preocupo mais com essas grandes coisas que eu não posso mudar, que eu não entendo, porque acontecem coisas na minha vida que são incompreensíveis para mim, mas não tem nenhum problema, porque eu sirvo a um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu posso descansar nele, eu posso ficar contente nele e com ele. Quando nós aprendemos o contentamento, nós aprendemos a descansar no cuidado de Deus e no plano e do propósito de Deus para as nossas vidas, nós estamos crescendo na nossa jornada em direção aos céus. E por fim, em terceiro e último lugar, Davi propõe também uma terceira marca de maturidade, né? Além da humildade, que é você se lembrar do seu lugar diante do Senhor, além do contentamento, que é você aprender a descansar no cuidado do Senhor sobre a sua vida, Davi diz que nós precisamos aprender a viver com esperança. Ele diz assim: olha, há uma marca de crescimento da graça nas nossas vidas, e é a esperança. É quando nós vivemos confiando e esperando no Senhor hoje e sempre. Olha aí o verso de número 3. Ele diz assim: espera, ó Israel, no Senhor. Quando? Desde agora e para sempre. O sinal de que nós estamos vivendo de forma madura, que nós estamos crescendo na graça, é quando a nossa vida é uma vida marcada por esperança, porque essa esperança traz, né, segurança para a vida do salmista, e é por isso que ele exorta a Israel a confiar no Senhor. Mas se nós considerarmos, né, o que é a esperança, aqui na palavra do salmista, é uma consequência das duas outras coisas que vieram antes, porque aquele que é humilde, aquele que reconhece o seu lugar diante de Deus, é aquele que vive esperando no Senhor. Aquele que descansa no cuidado do Senhor, no propósito de Deus para a sua vida, é aquele que vive esperando no Senhor. Nós não conseguiremos esperar no Senhor se nós não aceitarmos essas duas verdades para a nossa vida, né? Com respeito ao nosso orgulho, de que nós precisamos ter corações submissos, corações humildes na presença do Senhor, e também com relação à providência do Senhor, de que nós precisamos aprender a viver contentes, sossegados, descansando no cuidado do Senhor para as nossas vidas, porque quando essas coisas estão em ordem, a esperança passa a ser uma âncora para as nossas almas, mesmo quando nós passamos pelas águas mais profundas de aflição. A esperança, irmãos, é fundamental para a nossa jornada de peregrinação. Há um livro muito interessante, não é um livro cristão, mas é um livro escrito por um psiquiatra judeu, né, austríaco, chamado Viktor Frankl, Em Busca de Significado, Em Busca de Sentido, onde ele narra as suas experiências vividas em campos de concentração nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Viktor Frankl diz que ele viveu dias de frio, dias de medo, dias de dor. Ele lembra dos insetos que estavam presentes no campo de concentração, da fome que ele sentiu, da exaustão que ele sentiu naqueles dias. Mas ele faz uma afirmação muito importante no seu relato. Ele diz assim que a única coisa que possibilitou a sua sobrevivência durante aquele tempo tão ruim é que ele jamais perdeu a esperança. E ele faz uma comparação, né, sobre aquelas pessoas que estavam lá prisioneiros com ele no campo de concentração, e eram pessoas que perdiam a esperança. Ele diz assim: olha,
eu reconhecia uma pessoa que perdia a esperança, sabe por quê? Ele se recusava a levantar da sua cama de manhã. Ele se recusava a tomar banho. Ele se recusava a vestir a sua roupa. Ele se fazia de surdo para os amigos que tentavam encorajá-lo, que tentavam ajudá-lo. Aquele que perdia a esperança se fazia de surdo às ameaças dos guardas. Ele simplesmente ficava deitado na sua cama, esperando a morte chegar, uma vez que perdesse a esperança. É o relato de um homem que não era um homem que tinha uma experiência espiritual com Deus, mas disse: a única coisa que me fez sobreviver a isso tudo foi que eu jamais perdi a esperança. A esperança é essencial para a nossa jornada de fé nessa terra, irmãos, porque é a esperança que nos mantém em movimento. Quando nós perdemos a esperança, nós paramos, nós entramos em um período de inércia espiritual. E o salmista está dizendo aqui, olha, que uma marca de crescimento é que a nossa esperança, né, ela vai nos conduzindo. Nós não somos guiados por uma esperança que se reside no fato de nós ganharmos, de conquistarmos alguma coisa. Mas ele diz assim, a nossa esperança está no Senhor. Davi conclui o seu salmo com essa bênção sobre a vida de Israel. Ele diz assim, olha, a minha experiência é a experiência de todo servo do Senhor. Ele encoraja, ele convida o povo do Senhor a colocar a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Quando ele diz assim, agora, ele chama a esperança para confiar que Deus é o Deus que provê para as necessidades atuais, e para sempre, para confiar que todas as necessidades do povo do Senhor estão asseguradas no cuidado eterno que Deus tem para com aqueles que creem, com aqueles que esperam na vida ou por Ele. Uma confiança que independe das circunstâncias, porque a vida de esperança não é um momento na vida cristã, mas a vida de esperança, irmãos, é uma experiência permanente na vida de todo servo e de todo o povo do Senhor. Concluindo, como é que nós avaliamos a nossa condição de fé na jornada que nós estamos trilhando até os céus? A Bíblia diz que a nossa jornada de peregrinação, né, é uma jornada de crescimento na graça de Deus. E essas são as marcas do nosso crescimento. Humildade, quando nós nos lembramos de quem nós realmente somos diante do Senhor. Contentamento, quando nós aprendemos a descansar no cuidado do Senhor e no plano do Senhor para as nossas vidas. Esperança, irmãos, quando nós vivemos esperando e confiando no Senhor hoje e para sempre. Qual é o estado da tua vida? Qual é o estado da tua fé, da tua jornada espiritual em direção à glória, em direção aos céus? Você consegue perceber humildade, contentamento, esperança na tua jornada em direção à presença do Senhor? Porque essa não é a marca apenas da vida de Davi, mas é a vida de todo servo, de todo peregrino, né, que está nessa jornada em direção à presença do Deus Todo-Poderoso.